Geração de homem frouxo está em ascensão, minha galera. Pedreiro, encanador, eletricista, mecânico bom, são profissões que estão entrando em extinção e ninguém tá falando sobre isso. Quando tu chama um profissional desse, geralmente é sempre um senhorzinho que vai, né? Acompanhado ou não de um jovem lerdo, desinteressado, claramente, visivelmente. Porque a maioria dos jovens hoje são tudo um bando de uns bananão. Não se interessa por aprender coisas básicas que todo homem deveria saber. Preguiçoso, gordo fácil, do mole. Já dizia meu tio, quem engorda o mole geralmente caga e senta em cima. Não aguenta ouvir uma verdade, tudo dói do bebezinho de mamãe. Não aguenta tomar ali uma dura, sabe, uma prensada na parede. Carrega logo. Ai, não quero mais, isso aqui não é pra mim. E o que é pra você? Ficar no WhatsApp, no TikTok o dia todo. Esse jovem banana cresce, vira adulto e vai pra uma casa e não sabe trocar um fusível. Alérgico a detergente, não faz uma faxina, não arruma nem a própria cama. Não sabe trocar uma resistência de chuveiro, mudar um pneu de um carro, não sabe fazer nada. Mas também nem precisa, né, galera, mulheres? Girl power, empoderadas. Ninguém precisa de macho pra nada, né? Já que o feminismo colocou a mulher em ascensão. Receba nas caixas dos peitos. Aceitem a culpa que o movimento feminista tem nisso. Vocês estão cedendo um espaço que é nosso pra um bando de marmanjo. Hoje em dia é difícil até definir o que é mulher. O que é uma mulher? Eu não sei. Aí depois que a água bate na bunda, ela diz o quê? Eu quero ser esposa troféu. Sustenta, minha filha. Vocês criaram uma geração de homem princesa. Se aparecer uma barata, é capaz dele correr antes de você. Com direito a sexo fácil, totalmente desobrigado, sem responsabilidade alguma e desapegado. Se você é esse jovem, esse homem, melhore. Melhore, porque vai ter uma hora que não vai ser a TikToker que vai estar aqui falando contigo, nem a mamãe e nem a namorada chata. É a vida que vai lhe apertar, meu amigo. E quando ela aperta, dói. Ai, mas eu não concordo. Um dia você vai concordar. Relaxe. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Confere se você tá inscrito aqui no meu canal, tá? Infelizmente ele tá passando por muitos problemas relacionados a isso, tá? Então peço a sua ajuda, seu apoio e inclusive comenta qualquer coisa aqui embaixo para ajudar no engajamento, porque hoje o meu engajamento é basicamente o público que de fato acompanha, né, e tal. Então temos a necessidade, claro, né, de continuar avançando aqui para que o trabalho também continue, obviamente, certo? Então se você gosta do meu trabalho, confere tudo isso aí, beleza? Mas vamos falar do argumento dessa moça aí, tá? Eu quero começar falando sobre a ideia que ela levantou dos homens frouxos no sentido de trabalho, tá? Se você reparar bem, boa parte da visão feminina sobre o homem envolve especialmente a figura da ferramenta. Nada mais claro, mais objetivo do que a ferramenta, por exemplo, de um pedreiro, um pintor, um eletricista, né? Ou seja, um conceito, né? Não a ferramenta dele em si, né? Mas o conceito de que eles funcionam como uma ferramenta, certo? De que quando você necessita de algo, então você necessita de um reparo, né? Você necessita propriamente da construção de alguma coisa, você vai em busca geralmente de um homem, né? É aquela clássica frase men at working, né? Homens trabalhando. Dificilmente você vai encontrar na rua, num ambiente que for, né? Mulheres fazendo esse tipo de serviço, né? É muito incomum. Eu particularmente nunca nem vi, tá? Se tem, nunca vi. Juro mesmo. Não sei vocês. Né? Em algum momento, sei lá, você passou do lado de uma obra, de uma construção e falou, nossa, olha, uma moça levantando ali um muro, carregando saco de cimento. Eu nunca vi, nunca mesmo. Mas enfim, não tô dizendo que não existe, mas nunca vi. Em todo caso, né? O que eu quero dizer com isso, né? Que o homem ele acaba sendo colocado nessa posição, né? Então, ao final do vídeo, quando ela vira e fala alguma coisa como melhorem, a vida vai cobrar ou coisa assim, eu acho mais fácil ela direcionar essa visão para as mulheres. Afinal de contas, em uma parte do vídeo, uma parte pequena pelo menos, ela citou a questão de que os movimentos fizeram isso, aquilo, outro. Eu nem acho que tem tanto a ver com movimentos em si, tem mais a ver com a própria natureza feminina. Quanto maior a liberdade, maior a probabilidade dela ir para este caminho mesmo, que é natural, tá? Mesmo aquelas que se entendem como fora desses movimentos, dificilmente vão abandonar boa parte dos privilégios relacionados a ele. Então, assim, no fim, acaba sendo tudo a mesma coisa nesse aspecto. É claro que existem diferenças importantes, né? Não estou dizendo que são todas iguais, não é isso que eu falei, tá? Mas tem muitos aspectos com uma similaridade suficiente para que, no fim, a culpa relacionada
a essa visão toda e ao homem frouxo tenha muito, né, no sentido delas. É claro que não é tirando 100% da culpa masculina, porém o que eu vejo mais é que tem caras que simplesmente entendem que, olha, eu não vou ficar fazendo aqui esforço, porque muito mesmo da motivação masculina para execução de coisas, tá? Isso é um fato. Eu nem gostaria de acreditar que isso é um fato, eu preferia que não fosse, mas há um fato aqui. Muitas das coisas que o homem faz, que o homem cria, que o homem corre atrás, é sim para ter acesso ao feminino. Seja uma esposa, seja propriamente acesso a várias, né? Mas há um fato aqui, ele quer ter esse acesso. Isso é muito de uma motivação que faz parte, né? Então, quando nós percebemos que essa geração tem acesso, né, à relação íntima fácil, como ela falou, isso é em parte verdade e em parte mentira. Tudo depende, né, de qual perfil você está dizendo. Eu acho que o cara que costuma ser pedreiro, pintor, eletricista, não necessariamente todos, obviamente, né, mas uma parte considerável deles costumam ser homens aí que estão entre a média e abaixo da média no quesito visual, que não tem lá tanto acesso assim, a depender do perfil, né, é claro, né, do estilo de mulheres que ele tem interesse também, mas mesmo assim o acesso fácil, obviamente não é. Talvez ele é mais fácil, sim, aí eu posso concordar de que em tempos mais antigos, onde existia uma necessidade maior do acesso por meio do matrimônio, ok, tá? Nesse sentido eu até entendo, tá? Mas ainda assim é como eu disse, né? Quanto maior a liberdade, quanto mais desenvolvido o lugar é, menor a chance de caras desse perfil terem esse acesso tão facilitado, assim, tão cheio de, né, vantagens e etc, né? A real é que, justamente por conta, né, de não haver uma recompensa, geralmente, muitos caras estão abandonando profissões, abandonando até mesmo algumas áreas, simplesmente ganhando um dinheirinho básico ali para pagar um kitnet, e é isso, tá? A real é que se eu for virar para vocês e dar uma sugestão relacionada à questão profissional, eu diria o seguinte: eu vejo que as áreas que ela citou, de fato, vão cada vez mais ter menos interessados. Ao mesmo tempo, se você tem uma vocação, e o homem, muitos têm essa vocação para essas áreas e tal, eu entendo que você deveria investir bem nessa área. É uma área que, querendo ou não, sempre será necessária. Você percebe que tem um monte de profissões aí que com o tempo vão deixar de existir, mas essas eu acho bem improvável, né? Pode haver uma evolução em algum sentido, mas se você consegue, por exemplo, explorar várias áreas de atuação relacionadas à construção e etc., e não cobrar barato, tá? Aqui eu como consumidor, eu não quero falar isso, mas como orientador, faz mais sentido você entender que, olha, se o mercado está em falta dessas profissões, eu vou fazer um bom trabalho, vou entregar algo bom, mas eu vou cobrar por isso, tá? Então, assim, tem muito cara aí, pedreiro, pintor, eletricista, que tá ganhando bem, que tá sendo inteligente nessa dinâmica, tá? Que tá percebendo isso. O senhorzinho, o cara, né, mais boomer da vida, talvez ele não repare, talvez ele até atrapalhe um pouco desse mercado, mas assim, isso vai ao longo do tempo, né, ser cada vez mais aí regulado, tá? Então, a real é que com a saída desses profissionais mais antigos, e se você souber aproveitar, se você é jovem, tá aqui ouvindo o meu vídeo, às vezes nem vale tão a pena você ir para uma faculdade, fazer alguma coisa assim. Às vezes vale mais a pena você investir nessas áreas, nessas profissões, e saber trabalhar bem, saber vender bem o seu peixe, né? Eu acredito que, assim, um dos canais que mais fala desse tema da forma dele, do jeito dele, mas que eu gosto bastante é o Davi. O Davi, ele sempre vai jogando essas coisas, né? Nesse sentido de que, olha, você tem que aproveitar as oportunidades, saber explorar o ego das pessoas de uma forma inteligente, né? E aí você vai sempre ganhar uma graninha ali, uma graninha acolá, e quando você vê, você tem um montante interessante, tá? Então, eu acho que os homens, eles deveriam explorar mais justamente essas áreas que elas não vão. Elas podem falar do empoderamento que for, que não sei o que, a gente faz a mesma coisa. Elas não vão fazer isso. Não vão. Não adianta. Elas não querem. Então, o que você faz quando existe uma coisa que você tem o quê? Você tem uma demanda, mas ao mesmo tempo existem poucos, né, recursos sendo ofertados. Você aumenta o preço, cara. Aumentem o preço, aumentem o sarrafo.
valorizem esse trabalho, valorize o seu trabalho, tá? Faça isso, é muito importante. Agora, essa questão de homem frouxo, não sei o que, deixa esse shaming pra elas, que não sei o que. O importante pra você é o seguinte, ganhar sua grana, fazer aí a sua aposentadoria mais cedo, se for o caso, né? Viver essa vida aí de forma tranquila, tá? Aproveita, porque, ó, qualquer situação que envolva, movimento pra lá, eu sou contra, sou a favor. Olha, no final das contas, a natureza delas está ali, tá? Não tenho que negar. Então eu tenho que virar pra vocês e falar o seguinte, obviamente, se você quer, se você tem interesse, tente buscar ali, entender as red flags, aquela coisa toda. Mas, pra falar a real mesmo, isso sempre vai ser um problema pra você, sempre, tá? Principalmente quando você é desperto, você começa a notar que tem comportamento que você não aceita e que no fim dificilmente você vai se livrar deles. Aí é cada um sabendo interpretar o custo-benefício, se vale a pena ou não pra sua vida, beleza? Isso aí eu não tô apontando o que você deve ou não fazer, mas uma coisa que eu acho que você deveria fazer sim, se você é jovem, tá aí começando, pensando, vou fazer uma faculdade, dá uma olhada nessas áreas aí, dá uma olhada com carinho, tá bom? Então é isso, cowboys, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário, tamo junto e até a próxima.